Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Como se preparar emocionalmente para a prova do Enem. Por isso a Beatriz está conosco, psicóloga, psicanalista, super estudada, não é? E vai, claro, passar todas as orientações, as dicas para você aí de casa que vai prestar o Enem e precisa, obviamente, claro, se preparar também emocionalmente. Tudo bom, Beatriz? Tudo ótimo, André. É um prazer enorme estar aqui podendo falar desse assunto tão importante, né? Que diz respeito a tantas pessoas jovens começando a vida. Não, sem dúvida, sem dúvida. E é certamente um assunto muito importante porque não é todo mundo que dá a devida atenção para isso e acaba muitas vezes, não é, as pessoas se dando mal justamente por causa disso, né? Às vezes sabe até o conteúdo, tá legal, mas chega na hora, complica, né, Beatriz? Uhum, sem dúvida. O segredo, que eu diria, existe um segredo que não é Opa! fácil de abrir. É nunca esquecer que a pessoa, que o estudante, que nós somos seres humanos. E como tal, sendo ser humano, né, a gente tem a psique, os sentimentos, né, tudo que envolve isso, tem o corpo, a biologia, e tem o social. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, perdem essa noção, né? A juventude, então, acha que tem que virar à noite, como se fosse uma máquina. Esquece que é humano, a gente tem que se divertir, a gente tem que namorar, a gente tem que sair, e tem que estudar também. Né? Então, isso tudo é um conjunto, e que muitas vezes aquele que esquece disso se perde nesse objetivo final, que é ele, né? Porque o Enem é uma prova, é um obstáculo que ele encontra na vida a vencer, mas o objetivo final é a própria pessoa que está fazendo aquilo, é para o bem-estar dela. Então, se ela perde o bem-estar para conquistar aquilo, não faz sentido, não é verdade? Eu li uma frase sua que é a seguinte: o estudante mais preparado é aquele que fala sobre os sentimentos, né? É aquele que reconhece os seus sentimentos. Porque ele aliás, eu diria que a pessoa mais preparada é aquela que reconhece os seus sentimentos. Olha Porque a só, gente tem mais de 500 sentimentos dentro da gente. Então, eu vou dar um exemplo 500? simples. Muito mais, eu diria que são infinitos, mas só eu já tenho mais de 500 catalogados. Eu tenho Meu gravado Deus. mais de 190 sentimentos falando sobre. Eles têm variações, é claro que é um complexo. Eu costumo dizer que os sentimentos é como assim, eles nunca andam sozinhos. Essa visão que a gente reduz tudo a uma coisa só, né? O que acontece? Pensa na salada de fruta, vamos pensar assim, né? Você mistura várias frutas ali, né? Mas o sabor final vai depender da medida que você vai dar uma fruta ou outra. Você nunca vai repetir exatamente a mesma salada de fruta. A mesma coisa o sentimento, você pode predominar com um sentimento. Então a gente fala assim, o Enem vai predominar com o medo, ou uma confiança, ou uma angústia, enfim, mas na verdade é um conjunto de sentimentos. Ela vai lidar com aquilo muito melhor para tudo na vida dela. Né? Porque é fato, se a gente está bem, em harmonia, os problemas podem vir, a gente vai saber contornar e levar. Mas se a gente está mal, está em desarmonia, a vida pode estar dando ouro em pó para a gente e a gente não vai saber aproveitar. Então, é por aí, entende? A importância de reconhecer o que está sentindo e os efeitos dominós que o sentimento promove. Por exemplo, se eu estou com medo, né, eu posso dali gerar efeito dominó, angústia, fracasso, culpa, enfim, isso vai me levar a um caminho desastroso comigo mesma. Mas se eu entro por um outro efeito, medo, não, confiança, aí vem a coragem, vem, enfim, esperança, aí vai me dar outro resultado. Então, saber administrar isso, os efeitos dominós que os sentimentos promovem dentro da gente, é fundamental. Não, sem dúvida. Inclusive, acho que todos nós, seres humanos, né, nós passamos certamente por isso, né? Essa mistura aí de sentimentos, ora confiante, ora nem tão confiante assim, ora esperançoso, ora nem tão esperançoso assim, né? Ora com medo, enfim, com certeza. Agora, gostei muito dessa frase da senhora, né? De ter que reconhecer os sentimentos. Aí o pessoal em casa provavelmente está perguntando,
Como fazer isso, Beatriz? Como reconhecer os sentimentos? A gente sabe, claro, quando a gente está com medo, a gente sabe quando a gente está, puxa vida, hoje eu estou 100% confiante, hoje eu estou bacana, tal. Mas como assim reconhecer a fundo os sentimentos? Explica pra gente, por favor. Olha só, primeiro, você quando estiver confiante, pense sempre, tente associar que outros sentimentos estão juntos, eles nunca estão sozinhos. Mas o exercício que eu dou é porque não tem receita, né? Isso é um exercício que a pessoa tem que fazer diariamente à medida que ela for se desenvolvendo, porque está tudo dentro da gente. Então, à medida que ela for desenvolvendo, ela vai descobrindo, né? Então, por exemplo, chega de noite em casa, muita gente nem isso faz, mas tem pessoas que fazem, né? O que eu fiz hoje? Junta essa pergunta, o que eu senti em cada coisa que eu fiz? Isso vai abrir um leque. No começo vai ser difícil, porque as pessoas nem sabem. Se eu disser, pede, me dá sentimento, você vai me dar 3, 4 e vai começar a pensar. Mas se você começar a buscar, você vai ver a quantidade de sentimentos e variações, é tom sobre tom, né? Então, o exercício que eu digo é, à noite, faça isso. O que eu senti em cada ponto? O que eu estou sentindo agora? Quais são os sentimentos que estão me acompanhando? Que outros sentimentos? Tem um de frente, mas tem outros de fundo, que nem uma orquestra, né? Você põe um em solo, mas tem uma orquestra inteira tocando atrás. E ali vai estar tudo, todos os recursos juntos. Se eu estou triste na frente, se eu estou com medo atrás, pode ter certeza que lá no fundo tem um instrumento da coragem, um instrumento da esperança tocando também. É só eu puxá-los para frente e trazer de forma a poder eles virem a assumir a frente da minha vida, junto com os outros, porque uma coisa importantíssima, nós não conseguimos nos livrar de sentimento. Isso é uma outra ilusão. A gente transforma o sentimento, ou reprime. Se reprime não é bom porque ele fica lá minando por dentro, né, da gente. O ideal é transformar. Então, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, vamos transformar isso em coragem, em confiança. E como? Agregando outros sentimentos. Ô Beatriz, muita gente e certamente isso inclui os estudantes, não é, que vão prestar o Enem. Muita gente tem aquilo que a gente chama de sofrimento por antecipação, não é? E falando especificamente do tema de hoje, mas isso abrange certamente, enfim, um leque de variedades, né? De muitas coisas que podem ser ditas com relação a isso. Mas muita gente, muitos estudantes acabam sofrendo por antecipação. A prova nem chegou, o cara já está lá desesperado. Puxa vida, vai dar tudo errado. Como trabalhar essa questão do sofrer por antecipação, o sofrimento por antecipação? Isso tem muito, né, Beatriz? A pessoa tem que entender, o jovem tem que entender, isso vale para todos nós na vida, né? O Enem é um laboratório do que será a vida da gente, a gente está o tempo todo enfrentando esse tipo de coisa na vida, né? Enfim, então, é porque a pessoa começa a apostar tudo ali. Quando você põe todo o peso da sua vida num único ponto, aquilo fica um peso enorme, é como se você não conseguisse aquilo, acabasse. E não é assim. Mesmo que você não atinja a sua meta, outras portas vão se abrir, às vezes até portas melhores que a gente nem esperava, né? Quantas vezes na vida a gente dá puxa vida, ainda bem, eu queria tanto aquilo, ainda bem que não aconteceu, senão eu não teria conquistado isso. Então, eu não estou dizendo que ainda bem que eu não passei no Enem, mas sabe, é não botar tanto peso, aí com mais tranquilidade, e saber que se não conseguir, né, não tem problema, outras chances virão, outros Enems virão, outras portas se abrirão. O importante que eu acho na vida é a gente ter consciência que a gente deu o que podia dar. Querer dar além do que se pode, não reconhecer os limites pessoais também. Eu sei que isso para um adolescente às vezes é difícil, né? Mas começa aí, né? Se ele não começar, ele não vai aprender nunca. Uma sugestão que eu dou também, que eu acho que ajuda isso também que você está falando, se você está botando muito peso, está com angústia, cara, com certeza você vai encontrar vários outros com a mesma situação. Boa. Junta, convida seus amigos que estão, vamos conversar sobre o que a gente está sentindo,
sabe? Vamos bater um papo sobre o que a gente está sentindo. Senta numa mesa para conversar sobre o que está sentindo. Não tenha medo de falar sobre sentimentos, sobre o que está sentindo. Cara, eu estou sentindo assim, que eu estou com medo, eu estou com... Sabe? Que bom. E o outro vai ouvir, cara, eu também. O que a gente pode fazer? Aí começa uma ajuda mútua, sabe? Das pessoas se ajudarem. Isso é muito importante. E a gente não aprende a fazer isso. Infelizmente, a gente vive numa cultura que o sentimento é posto de lado, mas está na hora da gente resgatar, e é preciso fazer isso, para que a gente tenha uma vida mais feliz. Mas quando eu digo feliz, não é com ausência de tristeza, infelicidade, não. Isso é saber lidar, administrar com isso tudo. Então, eu acho que o adolescente, ele está começando aí essa entrada, ele pode começar, nesse momento que as emoções afloram, que os sentimentos vêm tudo, pipoca, porque pipoca mesmo, não dá muito para reprimir aquilo tudo que ele está sentindo, ele tem uma chance de ouro de aprender a lidar com isso. Como trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional? Pois é, a inteligência emocional para meu campo, que é vibracional, é justamente adquirir essa musculatura emocional, vamos dizer assim. Da mesma Olha só que maneira bacana. que você faz força, esforço para adquirir musculatura para aguentar pesos da vida, pesos mesmo materiais, internamente também, à medida que você enfrenta, que você pensa sobre o que está sentindo, faz reflexões, conversa sobre o que está sentindo, você vai adquirindo uma certa musculatura emocional e você consegue ter recursos internos, força interna para aguentar o baque, aguentar a ansiedade, aguentar a tensão, você aprende a lidar com isso. Aí você começa, nossa, quando eu estou com ansiedade, o que eu tenho que fazer para amenizar e transformar essa ansiedade? Mas se você não pensa nisso, você passa batido e não aprende. É um aprendizado também, sabe? É um aprendizado. Então, eu diria, adquirir musculatura emocional. Que legal, que bacana, tá vendo? Dicas super importantes. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui pra gente no quadro De Olho na Educação? Olha, eu diria que é isso, não tenha medo do sentimento, fale sobre ele, pense sobre ele, não se exija ser máquina, nós não somos máquinas, isso é uma coisa absurda, como eu já falei, a gente é um ser humano, e como ser humano, perder essa humanidade não se pode perder, quer chorar, chore, quer rir, ria, que está sofrendo, fale sobre, não tenha medo do que sente, tenha medo sim de não saber o que sente, porque quando a gente não sabe, aí os sentimentos vão e acabam dominando a gente perde até a mão da gente mesmo. Então, a melhor maneira da gente lidar com a gente é se reconhecer humano, saber os nossos limites, saber o que está sentindo e poder aprender a lidar com isso. E só a experiência do dia a dia, só a vivência do dia a dia, não tem receita. Não adianta eu chegar aqui, faça isso, faça aquilo, é até bonito, mas não, sabe, ajuda, mas não resolve, né? Apenas cada um tem que parar, olhar para si, e conversando, pensando, testando o que é melhor para mim. Porque às vezes o que é melhor para mim, para resolver uma questão interna, não é para você. Então a gente tem que descobrir, cada ser humano é único, e é essa riqueza interna que nós todos temos, que eu costumo dizer também que é como um diamante a ser lapidado. Então, esse jovem que está começando a vida aí para o mundo adulto, aprenda a lapidar esse diamante que tem dentro de si, que são os sentimentos. Legal, legal. Muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo aqui no quadro De Olho na Educação. Tá bom, Beatriz? Muito obrigada a você. É um prazer enorme estar aqui. Valeu, valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.